A partir de agora estarei apresentando para você, e você também conhece porque você vive isso, 6 situações em que muitos veganos acreditam que levam prejuízo em relação às pessoas do dia a dia, do mundo natural, das coisas comuns do dia a dia, e que o vegano acredita que leva prejuízo. Muitos veganos, nem todos, mas eu estarei apontando situação por situação para que você possa, se convive com isso ou se passa por isso, enfrentar, entender que não é só você. Por exemplo, eu sou uma pessoa idosa, olha para mim, e eu te garanto que tudo que você está vivendo, tudo que você passa, tudo que você convive com as pessoas, eu já passei. E essa experiência eu tenho há muitos anos, eu carrego há muitos anos, e como uma pessoa mais idosa, muitas vezes eu não dou tanta importância como uma pessoa mais jovem que se preocupa com o que os outros pensam. Bem, vou traçar uma por uma para você. A primeira é o prejuízo que você acredita, ele é mental, ele é emocional. Por quê? Deixa eu sentar aqui. Por quê? Você acredita que leva prejuízo da seguinte forma: ela é mais psíquica, é mais mental, emocional. Como eu sempre falo nos meus vídeos, tudo é mental, tudo nasce da consciência das pessoas. E muitas vezes o prejuízo que você acredita que tem, por exemplo, quando você deixa, devido a questões do veganismo, de comer alguma coisa que tem ligação emocional com você, que faz com que você lembre de coisas muito importantes, momentos muito representativos, momentos que mexeram muito com você. Por exemplo, eu quando era garoto e jovem, minha mãe, até mesmo quando casei, minha mãe fazia um biscoito frito de polvilho. Aquilo não sai da minha memória, aquilo nunca vai me deixar. E toda vez que eu vou na padaria perto de casa, tem logo em cima, tem uma bandeja de biscoito frito e parece que é idêntico que minha mãe fazia. Então esse prejuízo emocional é esse. Aquilo mexe com as minhas estruturas emocionais, com as minhas lembranças, com a questão de afeto, por conta de lembrar da minha juventude, quando minha mãe era viva, e aquilo é muito forte. E você, eu tenho certeza que também passa por isso, porque isso serve para, não é só para mim, não é só para você, é para qualquer um que se abdica, se abstém de comer algo por ética, porque tenha ovos ou leite, e aquilo tem uma ligação emocional muito forte com o seu passado, com coisas que marcaram a sua vida e que mexeram muito com você. E quando você vê aquele tipo de alimento, você se lembra de coisas que mexem com você. Então esse é um dos grandes prejuízos em que os veganos lidam no dia a dia, por muitas vezes entrar num restaurante e uma comida que a mãe fazia, uma avó fazia, e parece demais, e aquilo mexe muito. Então, essa primeira concepção em que o vegano acredita que leva prejuízo é só mental, é só psicológico, é só emocional. E eu estarei tratando mais 5 questões à frente com relação a essa questão do que o vegano acredita que leva prejuízo na vida, no dia a dia, questão financeira, e a última, que é a questão religiosa, que é a que de fato me mantém de pé, de fato a que me mantém forte, estruturado para até o fim da vida viver de forma vegana, de forma ética e de forma a nunca, jamais, por qualquer motivo emocional, mesmo esse que eu citei tão forte, eu possa me abalar, possa me deixar fraquejar. Pelo contrário, esse 6º e último achismo, que a gente acha que é prejuízo, muitos veganos acham, é porque não conhecem, e esse é o mais importante para mim,
e para todo ser humano que caminha sobre a Terra e entende o que é o veganismo na sua mais profunda essência. Bem, então, você entendeu que esse primeiro prejuízo, ele é muito forte e mexe com a gente. E os outros que virão também não são fracos. O segundo, o financeiro. Esse financeiro tem relação ao abuso que as pessoas cometem contra veganos. Por exemplo, você vai num restaurante vegano, parece que tudo é mais caro. Você vai no mercado onde tem um queijo vegano, um tofu, e coisas feitas de grãos, coisas até feitas de soja fermentada, e as pessoas abusam daquilo ali porque sabem que os veganos eles têm pouca opção nessa questão de tentar matar essa sensação de prejuízo emocional quando comem um queijo vegano. Isso é para a pessoa tentar, assim, minimizar essas emoções que ligam ao sabor de quando você comia um queijo. E eles abusam, é caríssimo. Você chega num restaurante vegano, é caríssimo. Você isso é tão sério como eu falo. Por exemplo, a Tesla lançou um carro e colocou lá bancos de couro vegano. Você vai ver muita coisa, você sabe disso. Couro vegano, tal coisa vegana. Quer dizer, eles estão supervalorizando para a população, porque a própria população do senso comum acredita que e dá mais valor para essa ética vegana. Mas no final das contas, esse prejuízo não é tão sério quando se formos assim botar na balança. Por exemplo, a nossa alimentação do dia a dia ela é mais em conta, porque temos que fazê-la em casa. Muitos restaurantes não têm. Temos prejuízo sim quando acreditamos que estamos viajando e somos obrigados a comer fora, e você vai ali comer um hambúrguer de um local que faz ele e é por conta que é vegano, parece que é mais caro do que um hambúrguer comum, e você vai no self-service, você come arroz, feijão e salada, e muitas vezes o feijão, se tiver um tempero, certo tipo de tempero, porque eles usam muito óleo animal, banha de porco, a gente já pergunta antes e não come. Muitas vezes eu já cheguei a comer na Bahia, na beira da praia, lá, arroz e salada. E isso eu sei que é passageiro. Muitas vezes hoje, uma pessoa mais experiente, é isso que eu quero trazer para você, eu me previno, eu sempre aprendi a fazer um creme de grão de bico, de ervilha, de lentilha, para ter mais proteína vegetal, e vou me virando ali. E você pode reparar, como eu falei no início, dentro da minha idade, sou uma pessoa idosa e com a experiência que eu tenho, você pode perceber pelo meu biotipo que eu não devo nada a ninguém. Nos próximos vídeos, e esse faz parte de uma série de vídeos em que eu vou relatar questões como o que eu ganho sendo vegano. Olha aí para mim, olha o que eu ganhei: saúde, bem-estar, paz. Então, mas eu vou relatar e vou embasar todo esse ganho em 3 vídeos. Creio que em 3 vídeos. Eu estou fazendo tudo em playlist de 3 vídeos para que a gente possa se conhecer melhor, porque no final das contas você vai entender que, como uma pessoa de uma certa idade, na cadeira de teologia e filosofia, na minha formação, e como exegeta, eu vou estar te introduzindo no mundo da filosofia e te trazendo essa visão que por trás dela tem um veganismo muito poderoso. Mas vamos agora, para não fugirmos do assunto, a terceira sensação de prejuízo, que é a sensação social. Essa social tem mais relação com festas, eventos em que participamos e mentalmente, porque tudo é mental,
As 7 leis do hermetismo é mental e tudo é mental. Quando eu citei a primeira sensação de prejuízo sua ligada às emoções, elas são sempre mentais. Então, quando você chega num evento, ele vai ser sempre mental. O que mexe com você é isso. Quando você vê as pessoas, e elas muitas fazem até questão de te desafiar. Olha, como quem fala assim, olha o que eu estou comendo, como é saboroso, e é tudo que você diz que é antiético, que é imoral, e eu estou comendo e estou feliz. Eles fazem questão de muita gente hipócrita, pessoas que se dizem conhecidos, que se dizem amigos, mas querem, parece que te botar ali, ficar te martirizando, tentam transmitir essa ideia na forma mais simbólica, mas assim, mais em forma de imagem, porque, como sempre diz, uma imagem vale mais que 1000 palavras. E da mesma coisa, aí agora eu te provo que para você essa sensação de prejuízo, ela vai ser, não é diminuída, ela vai ser totalmente anulada quando você vai num evento ou vai com alguém no barzinho e alguém fica incomodado, como ficam comigo. Minha mulher, eu sou casado há 36 anos, meus filhos vivem a vida deles, eu sou avô, e minha mulher, sempre que a gente está no barzinho com amigos, ela sempre está preocupada comigo, é uma batata frita, é uma mandioca, ela fala, será que essa cerveja é vegana, será que esse chopp é vegano? Porque ela está preocupada, porque ela me ama. E as pessoas que te amam também estarão preocupadas com você. E você tem que entender isso, que é neste momento que você entende, e você percebe, e você descobre quem realmente te ama, quem realmente se importa com você. Numa festinha, e como eu sempre vou, as pessoas falam, não, isso aqui eu fiz para você. Não, isso aqui eu fiz pensando em você. Numa reunião de amigos, num barzinho, aí falando, não, traz a tal coisa para a pessoa aqui, porque ele é vegano, e fala de boca cheia, entendeu? Muitas vezes essa ideia de prejuízo social, muitas vezes ela nunca existiu, ela só é mental. Perceba, tudo é mental. Essa questão de você achar que tem prejuízo porque você tem pouca relação com pessoas veganas. E eu, como um vegano, idoso, tento trazer dentro das minhas experiências, das minhas relações e do meu conhecimento como estudioso de filosofia, praticante de teologia, conhecedor deste mundo de religioso, trazer para você, e não sou religioso, viu? Trazer para você, com as minhas experiências, que na realidade não são prejuízos. No final das contas, são vantagens, lucros, coisas que pessoas que não percebem, por exemplo, e eu sei que a partir desse momento, quando você for para um local, como um evento social, você vai perceber e vai entender quem realmente gosta de você, tá bom? Então, quarto, né? Quarto. Sacrifício conjugal. E aí eu te falo de cadeira. 36 anos de casado. Sou um idoso. E 36 anos de casado. Aí, na minha época, se noivava, se namorava, então mais uns 4, 5 anos. Sei que eu conheci ela tinha 16 para 17 anos, eu já tenho 50 e carcará, eu tenho 60 e eu tinha quase 20. E nesses anos todos a gente conviveu e viveu, e eu passei por muitos problemas para conquistar o meu espaço, como você passa, e existe uma cumplicidade conjugal muito forte, uma cumplicidade que só sabe quem vive. E isso é maravilhoso, porque, como eu falei antes, ela se preocupa comigo. Ela não é vegana, ela me aceita. Então, quando você pensar que possa ter algum prejuízo conjugal, não tem, porque namora ou vive, ou quer casar, ou se relacionar com uma pessoa que é carnívora, não tenha preocupação. Não deixe que o seu chamado, que o seu despertar, porque eu falo e provo que o veganismo faz parte do karma de cada um, e muitas vezes não faz parte do karma da minha mulher. E eu tenho que entender. E esses vídeos é para que você entenda que não é porque a pessoa que você tanto ama
não é vegana é que ela não te aceita, pelo contrário. Pelo contrário, ela te ama e ela vai te aceitar, ela vai te respeitar e ela vai fazer de tudo para te agradar. Então, não existe prejuízo conjugal. O quinto, sacrifício ético. Porque você vai ver nas redes, nos chamam até de imorais. Eu tenho um vídeo em que eu mostro que tem um pastor, e ele propaga isso nas redes, e isso é forte, que fala que por conta do vegano não aceitar esse Deus, e no sexto eu vou trabalhar sobre essa questão desse Deus um pouquinho, esse Deus do religioso, então esse religioso defende que o vegano é imoral, porque se ele não concorda com o Deus da Bíblia que é moral, então este vegano é imoral. E eu provo que não. Lá vai no vídeo, você vai entender e vai perceber que existe uma questão ética e moral, porque a filosofia trabalha muito bem o que é a ética e o que é a moral. E está bem dividido, muito bem dividido, muito claro na mente, na cabeça de uma pessoa inteligente. A moral ela tem relação dentro da nossa cultura com os pensamentos de Aristóteles, que Tomás de Aquino, que é o pai da teologia moderna da igreja, do cristianismo, traça como moral, porque toda a teologia de Tomás de Aquino é baseada na moral de Aristóteles. Então, o Deus da Bíblia é moral. E quando você vai me ouvir falar que o Deus da Bíblia é antiético. Por quê? Por conta da ética de Parmênides, por conta da ética dos pré-socráticos, que trabalham esta ideia da ética que ela é totalmente avessa da concepção da moral. Então, quando alguém falar que você é imoral, não tenha em mente essa ideia desse prejuízo de ser taxado como imoral, por conta dessa visão que você não aceita o Deus, que a base e a estrutura do cristianismo ocidental é moral, ela não é ética, ela é moral, e eu provo nos vídeos. Então você muitas vezes, porque por falta de conhecimento, de discernir bem na sua cabeça que o veganismo ele é ético, ele não é moral. Ele é ético, ele não é moral, mas toda a cultura, todas as pessoas do senso comum, todas as pessoas do dia a dia nos taxam como imorais. E você muitas vezes acredita que existe esse prejuízo de ser uma pessoa imoral, mas não é. Você só não vive debaixo da moral do religioso, das pessoas comuns, mas você não é imoral. Você é eticamente profundo, embasado nas suas convicções. Em momentos oportunos trarei questões sobre essa questão ética vegana, o que de fato é o veganismo ético e não moral. Bem, agora eu quero falar com você sobre a sexta coisa que você acha que leva a prejuízo: a religião. Isso é importante, porque muitas vezes na sua cabeça você está se lixando para a religião, se lixando para religioso, mas sempre é incomodado pelas pessoas com essas coisas e que o taxam como sendo uma pessoa antirreligiosa. E isso, de certa forma, no seu meio, na sua família, na sua relação social, você acredita que leva prejuízo, porque numa festa, e você sempre está nas questões sociais, muitas festas são religiosas. Tem final de ano, Jesus comendo lá, incentivando as milhares de mortes de peru, de frango, de porcos, e as pessoas chamam para orar, para rezar, para abençoar a comida, e na tua cabeça você acredita que até leva um certo prejuízo, não por conta da alimentação, não por conta do Deus, mas por conta de se sentir uma pessoa que está sendo assim tratada de certa forma um alien, de certa forma um estranho no ninho. E aí você acredita, por conta da mente, porque tudo é mental, que as pessoas, e que muitas também, e muitas de fato, consideram você um alienígena, um invisível, um estranho no ninho, porque não está rezando e agradecendo aquele Deus, porque não está
aceitando que aquela pessoa que está rezando ali, orando ali em cima daquela carne podre, e falando que ali é bênção de Deus, como aquilo pode ser bênção de Deus, passa na sua cabeça, e mesmo assim você internamente acredita que pode estar passando ou se sentindo prejudicado até certo ponto e até certo nível, porque de fato são as pessoas que você ama. Como eu disse, apesar de tudo, elas levam para você, fazem para você um prato especial, mas então, de fato, as pessoas querem que você acredite nesse meio da sua família, nesse convívio social, pode ser no trabalho, pode ser no dia a dia, que você está levando um prejuízo enorme, porque dentro de toda religião, mesmo a kardecista, eles falam em um pós-vida em que esse Deus monoteísta, esse Deus judeu-cristão, e não se iluda, mesmo o kardecismo, ele trabalha com concepção do judeu-cristão, e durante os nossos vídeos você vai conhecer algo diferente, é o panteísmo monismo. É um Deus que faz parte do cristianismo do primeiro século, do cristianismo gnóstico, que é o mesmo Deus que está na Índia e que está no Egito antigo e que está na Pérsia antiga, e que não é esse Deus monoteísta, porque esse Deus monoteísta ele é construído depois do ano 325 do Concílio de Nicéia, e ele é construído e ele toma forma dentro da Idade Média, dos impérios bárbaros, que depois da queda de Roma, ele é construído, ele é moldado, e ele prega essa salvação, e essa salvação ela está dentro da Igreja Católica, dentro da Igreja Reformada, o Evangelho, dito evangélico, está dentro da Umbanda, porque o Deus da Umbanda é um, o Deus do Candomblé é outro, viu? E está dentro do kardecismo. O mesmo Deus do kardecista é o mesmo Deus da igreja cristã. Então, todos eles pregam que existe uma salvação. E quando o vegano não concorda com esse Deus, todos defendem que o vegano não terá salvação. E deixam e querem tentar transmitir para você de forma simbólica, de forma, como eu falei, tentando mostrar para você, de todas as formas, que você está tendo prejuízo. E, como você é criado nesta cultura, de forma subliminar, você até pode perceber que eles tentam transmitir isso nas redes sociais, na igreja, na igreja, se você frequentar, eu acho até incoerente um vegano na igreja, porque ali está pregando um Deus carnívoro, e eles tentam transmitir dentro da sua casa, amigos, familiares, até uma pessoa que você tem uma vida conjugal, daí, com relação a esse prejuízo, com relação à salvação, com relação a não viver esse Deus, com relação que você, de fato, não tem os benefícios de viver esse Deus, e isso eles acreditam que você está sofrendo um prejuízo enorme, principalmente pai e mãe. Existem veganos jovens que os pais são cristãos fervorosos e acreditam que o filho está tendo um prejuízo enorme, e de alguma forma eles transmitem isso por palavras, por gestos, eles usam de toda a forma para tentar conscientizar na visão deles que você está tendo prejuízo, e de forma proporcional, de forma assim, proporcional, você entende isso e até certo ponto acredita que está tendo esse prejuízo, porque em certos momentos você acredita que esse Deus deles existe, mas esse Deus não existe. Esse Deus é um conformismo, é uma muleta de pessoas que estão saindo do mundo medieval e entrando no mundo moderno. Daí, era de aquário, era de peixes, essas coisas eu ensino nos meus vídeos. Olhe meu blog, olhe os meus livros, olhe os meus outros vídeos,
e você vai ter paz. E o que, quando você entende que você não tem prejuízos no amor, nas emoções, nas lembranças afetivas, no mundo social, financeiro e principalmente na religião, quando você entende que não tem prejuízo em lugar nenhum, você tem paz. Mas para correlacionar todos esses primeiros prejuízos, você tem que conhecer uma filosofia, um pensamento, uma visão, não de Deus, mas da sua essência divina que está em você, o Atman que está em você, o Krishna que está em você, o Cristo que está em você, e você vai entender isso em outros vídeos meus, e aí você vai ter paz. E essa paz não tem nada que pague. Então, tenha certeza, são só sensações de prejuízo em que a cultura implanta tentam implantar na sua cosmovisão da realidade. Durante os nossos vídeos eu vou estar apresentando para você que essa religião é fútil, infantil, ignorante, de um Deus antiético. Ele é cheio de moral. O que prega em religião é moral, é só isso. Mas como um vegano que é ético vai viver só pela moral? É incoerente, porque o vegano ele é ético e é moral. Porque a ética ela precede a moral. E o religioso só vive em cima da moral. E quando eles tentam imbuir em você que você tem prejuízo, que você está levando, e muitos veganos absorvem que estão tendo prejuízo e não conseguem uma palavra, um ensinamento, uma experiência de uma pessoa mais vivida como eu. Então esse canal é para isso, para que você veja pelos meus olhos que muito do que você está passando, eu já passei e você vai passar e vai enfrentar até o resto da sua vida, porque veganismo não é questão moral, veganismo não é uma ideologia, veganismo é um karma que você nasceu para viver. Então, tenha comigo sempre uma palavra em que vai te fortificar, que vai te dar coragem, que vai fazer para que você entenda que coisas como essas sensações de prejuízos são só ilusórios, coisas que a mente tenta mobilizar no seu dia a dia, e aí você vai entender que quando eu ensino sobre toda essa metodologia de filosofia indiana, você vai entender que a matéria é Prakriti e a consciência é Purusha, e que a alma é uma coisa, a consciência é outra, e durante as nossas conversas, os meus ensinos para você, você vai superar essas sensações e essas coisas. Na realidade se tornou fácil por conta do mundo da informação, que é tão globalizado e é tão rápido, e isso engrandece e ajuda a nossa causa. E você vai poder buscar em mim experiências e conhecimentos que vão sedimentar mais ainda essa sua relação com o veganismo, e você vai ter paz. E isso não tem nada que pague a paz, não tem nada que pague essa sensação de paz, porque não é mais sensação de prejuízo quando você entrar numa festa, num relacionamento, numa lembrança, numa padaria, qualquer lugar, só de você estar carregando paz. Isso já é tão fervoroso, é tão transbordante, que é o que eu apresento nos meus vídeos sobre a questão de Purusha, a consciência, que ela é Sat, Chit e Ananda, e essa paz, ela está carregada de alimentação sátvica, ela está carregada de uma consciência vegana sátvica, você não tem na sua vida uma alimentação densa, cruel, amarga, de sofrimento, tamásica. A sua mente não está tamásica. Então, se ela está sátvica, ela está equilibrada, ela está limpa, ela está em paz, qualquer lugar que você vá. Quando você entender que esses 6 passos
vão sempre culminar no último que eu falei agora há pouco, que é a espiritualidade. Não é religião, é espiritualidade. E quando você se espiritualiza pelo conhecimento, pela prática da busca, pela prática, né, vegana, pelos hábitos veganos, pela busca da espiritualidade, pelo entendimento coerente, o entendimento da verdadeira espiritualidade, isso vai te ajudar muito. Bem, foi com grande prazer que eu te apresentei 6 momentos em que eu passei muito na minha vida, tive experiências, convivi, ainda convive, você vai conviver com essas sensações de prejuízo, que de fato são só lucro, lucro, lucro e lucro. E aqui o vídeo é muito pequeno para tanta coisa que eu deveria falar com relação a essa questão da religião, mas no momento eu quero que você entenda que você não teve prejuízo e não tem prejuízo em lugar nenhum, em parte nenhuma. Pelo contrário, você carrega no seu karma algo que um carnívoro não tem, que é paz na mente, paz na consciência, e é uma paz que transcende a qualquer sensação de prejuízo. Eu garanto para você que você não tem prejuízo em lugar nenhum. Veja os outros vídeos em que eu trato desta questão do que você ganha em sendo vegano, porque muitas vezes tem pessoas que não querem se entregar totalmente para o veganismo porque acreditam que terão muitos prejuízos, mas não vão ter. Pelo contrário, só de você carregar em si, na sua mente, paz, tranquilidade, a sensação de dever cumprido com o próximo, a sensação de paz com a natureza, isso não tem preço que pague, não tem nada que pague, sensação de prejuízo nenhum que pague isso. Bem, espero os outros vídeos em que eu te apresentarei mais esses ganhos que você terá como vegano, em que dentro da minha experiência, da minha idade, na minha vida, dentro de uma espiritualidade em que fui pastor, filho de santo, católico, teólogo, eu consegui agregar e despertar. Você nunca teve prejuízo em lugar nenhum e nunca vai ter. Todo lugar que você entrar, tenha convicção, e eu te garanto que a sua mente que está tentando te sabotar, seja na questão emocional, seja na questão financeira, não importa. É a sua mente tentando te sabotar, porque a mente e a consciência são antagônicas na filosofia, na espiritualidade do mundo antigo. É ali, é Purusha, que é a consciência, que está sempre observando a mente. Então é a sua mente tentando te sabotar. Tenha força e tenha convicção plena de que você não tem prejuízo em lugar nenhum. Até ao nosso próximo encontro, quando eu trarei para você nos outros vídeos questões sobre esta ideia de que vegano acredita que tem prejuízo porque não come isso, não come aquilo, não participa de uma relação social mais íntima com as pessoas. Não, você não tem prejuízo, eu tenho e te dou certeza disso. É a mente. Tudo é mental. A sua mente está tentando te sabotar quando te diz que você tem prejuízo porque não está tão ligado às emoções de alimentos, está tão ligado a questões de prejuízo financeiro ou religioso. É a sua mente tentando te sabotar. Não se deixe intimidar pela sua mente. Aí você vai falar, então eu sou dois em mim mesmo? É você, é a sua mente e é Purusha, a consciência. Em outros vídeos eu vou estar trabalhando melhor isso, porque isso faz base de toda a filosofia indiana, de toda a filosofia e cultura do mundo antigo e toda a espiritualidade verdadeira, não essa religião de caixinha que tem por aí. Então, você entendendo que você não tem prejuízo em nada e que é a sua mente tentando te sabotar,
Espero para os próximos vídeos, em que você vai conhecer mais sobre essas coisas e poderá ter mais tranquilidade ao enfrentar essas situações no dia a dia. Obrigado por ter estado até agora comigo, tá bom? Tchau.